A ceia vai ficar para o final. Então quem estiver lá fora, exploradores, me ajuda aí, já pega as pessoas, coloca para dentro. Queria que, Tiago, fundo musical aí, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Bem baixinho, porque os irmãos querem escutar bem a palavra. Mas eu gosto de música, sou músico, né? Sou músico, formado em música. A música me traz muita unção, eu creio nisso. Glória a Deus. Feche seus olhos. Hoje o título da palavra é Confrontando as Potestades dessa geração. Hoje vou me sentir no encontro, porque hoje eu quero trazer libertação sobre a sua vida e através da sua vida, sobre a Zona Leste, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos querem ser libertos? Diga aleluia. Não, mais forte. Não, te dá a oportunidade. Quantos querem ser libertos? Diga aleluia. Pastor, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Sim, irmãos. Mas a Bíblia nos ensina que o diabo está ao nosso derredor, esperando a hora certa para nos tragar. E esse derredor significa que ele não está colado, assim, do ladinho do Marinho, do ladinho da pastora Soraya, do ladinho da Fernanda. Nossa, um dia certo. Da Pamela, sempre erro o nome dela. Mas só que ele está aqui de longe. Você já viu aquela cena no deserto, onde um monte de búfalos ou um monte de animais ficam tumultuados e fica só o tigre assim, ó, só olhando, esperando a oportunidade de fazer o quê? Então, aquele grupo está sentindo a presença daquele leão, daquele demônio, daquela potestade. E nós como igreja precisamos saber que o diabo está te olhando, ele está te enxergando, ele está esperando a oportunidade certa para roubar o propósito de Deus no seu coração. Não é à toa que muitas vezes nós estamos super bem no propósito. Eu quero Deus, eu quero a glória. E tem dia que a gente quer desistir de tudo. Quem já quis desistir do propósito de Deus? Levanta a mão bem alto. Estou levantando a minha. Quem nunca quis desistir, ou porque ainda não entendeu, ou porque ainda está no primeiro amor, ainda aquela experiência do amor apaixonante. Glória a Deus por você. Mas eu quero te avisar até para você que nunca sentiu isso. Vai sentir. E é nesse dia que a potestade, ela vai chegar mais próximo, para querer te roubar, para querer tomar o seu coração, para querer tomar oh Deus, o seu propósito. Eu quero orar por você nessa noite, para que você saia daqui. Palavra, falei para minha esposa, tem 2 temas de palavras que eu amo pregar. Um é sobre libertação e outro é sobre coração. Quando eu falo de coração, me empolgo, porque eu sei que o segredo da vida cristã está no coração, na mente e no coração. Mas também eu amo falar de libertação, porque quando quebra cadeias, as pessoas são libertas para viver o propósito de Deus. É o que eu gosto de fazer, pregar. Eu quero que nesta noite você saia daqui completamente liberto de qualquer dúvida do propósito, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu libero o Senhor poder e unção dos céus, para que os meus irmãos experimentem, Senhor, a boa, perfeita, agradável palavra do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Pai, como Romanos 12 diz, Senhor, não conformemos com o século presente, mas transformai-vos a nossa mente, através, Senhor, da Tua palavra. Espírito Santo, hoje a Tua palavra venha penetrar em cada coração, transformando, libertando, quebrando cadeias, para que de fato os meus irmãos tenham experiências gloriosas com o Teu nome, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, para receber a Tua palavra. Então, vou começar com uma aula de maturidade. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Fala para o seu irmão assim: você é um espírito, você tem uma alma e habita num corpo. E a palavra do Senhor nos ensina que o nosso espírito está pronto para receber Deus. A nossa alma está em processo de transformação. Ou seja, a sua alma é como se estivesse andando a 200 por hora, batesse num caminhão
E aquele Edson que eu conhecia está completamente desconfigurado, cortado, machucado, quebrado, amarrado. Por quê? Não é mais o Edson, porque ele foi atropelado. A sua alma foi atropelada pelo pecado e desconfigurou a imagem de Deus. Então nós estamos nessa vida, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus por isso, sendo transformados, para um dia morar eternamente com Ele novamente, eternamente com Ele. Então sua alma está no processo de transformação, mas o seu corpo, isso que você vê no seu irmão, olha para o seu irmão aí, se ele é bonito, ele é feio, assim, se ele é feio, assim, glória a Deus, você vai ser destruído, esse corpo vai ser destruído, viu amor? Soraya, eu vou ter outro corpício, amém? Algumas irmãs falam assim, glória a Deus, Senhor. É porque as mulheres todas aqui de Itaquera são bonitas, amém, irmãs? Os homens que são feios, ou não tem dinheiro para investir. Aleluia. Então, essa é a realidade. O espírito está pronto, a alma está sendo transformada e o corpo vai ser condenado e destruído. E aonde você acha que o diabo trabalha na sua vida? Aonde você acha que o diabo trabalha na vida das pessoas do mundo? Mas eu quero ficar no âmbito da igreja. Eu não estou preocupado aqui em pregar para não crente. A grande maioria aqui já são cristãos, aceitou Jesus. E se você não aceitou Jesus, entenda essa palavra e entra no corpo de Cristo, que para te curar, libertar e salvar. Mas o diabo ele entra no âmbito da sua alma. Por quê? É lá que está sendo transformado. Já está decretado, o seu espírito está pronto. Já está decretado, o seu corpo já está condenado. Então onde o diabo pode trabalhar na sua vida? Na sua alma. E quando nós olhamos para dentro da alma, quem já fez maturidade sabe disso, nós temos três pontos, três partes. Ela é dividida em três partes: mente, vontade e emoções. Fala comigo, a minha alma, ela tem a mente, ela tem vontades e ela tem emoções. Então a vontade e a emoção, ela está submetida a duas coisas. A primeira coisa que ela está submetida é o seu corpo. Como assim, pastor? Porque o seu corpo ele tem instintos. Então, instinto de segurança. Como que você funciona? Vai cair o prédio, o que você faz? Se abaixa. Você está com fome, você faz o quê? Busca comida. Isso não precisa nem pensar. Está com vontade de ir no banheiro, o que você faz? 1, 2, 3, 4, 5. Depende de você. Você vai lá e faz. Então são instintos. Então as suas vontades e as suas emoções estão relacionadas a isso. Quando você está com muita fome, come. Qual que é a sensação que você tem? Uau, que gostoso comer. Pode ser um ovo frito com arroz de ontem, mas se você está com fome, mata a fome, é maravilhoso. Ontem cheguei em casa com fome, falei assim, eu vou fazer 3 ovos com farofa. Eu comi, foi ontem, né? Eu comi gostoso, eita coisa boa. Porque a fome, o instinto do meu corpo pediu isso, e eu fui lá e comi. Mas só que tem a outra forma, que a sua vontade, a sua emoção é regida. É a outra forma que domina ela, que direciona ela. E essa forma está relacionada à sua mente. Porque a Bíblia nos fala em Romanos 12, que a nossa mente é o campo de batalha. Tanto que ele pede, renove a sua mente. Fala para o seu irmão assim, você precisa renovar a sua mente diariamente. Tá bom, pastor. Então o senhor já deu uma mini aula de maturidade. Por que você está falando isso? O que tem a ver com guerra espiritual? O que tem a ver com potestade dessa geração? Por que eu estou falando isso? Porque para você entrar numa guerra espiritual, olha aqui, para você entrar numa guerra espiritual, você precisa entender como é o mundo espiritual. Para você entrar numa guerra espiritual, você tem que sair do âmbito natural e começar a entender como funciona o seu corpo, como funciona esse mundo, como funciona o diabo, aonde que ele atua dentro de você, para que você entre sabendo como combatê-lo. Então você entendeu duas coisas importantes aqui. Primeiro, quem rege as suas emoções e suas vontades é a sua mente, ou seus instintos. Os seus instintos
por exemplo, instinto básico, segurança, é proteger. Mas também o diabo conseguiu converter o instinto humano em violência, em matar. O seu instinto é comer, mas o diabo conseguiu converter esse instinto em glutonaria. Percebe? O seu instinto é amar. Você sente amado, afável, mas o diabo conseguiu colocar isso nesse instinto: amor, paixões, prostituição. O instinto humano é sexo, relacionamento íntimo entre casais, os mesmos de sexo diferente. Mas só que o diabo conseguiu colocar através do sexo, prostituição, lascívia, homossexualismo e assim por diante. Relações fora do padrão de Deus. E por isso que o corpo leva você a ter vontades e emoções também. E por que eu estou te falando todas essas questões? Porque se você não entender que a potestade, ela entra nesses vácuos da sua mente, ela vai conduzir você, na verdade, ela vai te conduzir para onde ela quer. Uma vez que você entende como a potestade trabalha na sua vida, potestades são espíritos malignos, eu vou te explicar com mais clareza aqui daqui a um pouquinho. Se você entender como ela trabalha, você consegue bloqueá-la, você consegue combatê-la, você consegue resisti-la. Você cai em pecado porque você não combate a potestade. Você fica amargurado com a vida porque você não combate a potestade que traz essa amargura. Pastor, tudo é o diabo, tudo é potestade? Sim. Não existe nada neutro no mundo espiritual. Ou é Cristo manifestando vida em você, ou é o diabo pressionando você e querendo te destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então precisamos entender esses princípios. Então eu fui buscar de uma forma bem prática no dicionário o que é potestade. Eu fiquei até impressionado com o conceito: atributo ou condição do que manda, impõe a sua vontade. A potestade, ela impõe a vontade dela, ela quer manifestar poder, potência e força. Então a potestade, ela tem um objetivo: dominar Edson e Rosângela, controlar, direcionar, falar que eu sou mais forte que o Edson e Rosângela, eu sou a maior potência, não adianta vencer, eu vou estar dominando vocês, e vou levar vocês para onde eu quero. Potestade trabalha dessa forma. E o que pode ser potestades em nossas vidas? Primeira coisa, são espíritos malignos, demônios, de fato que atuam. Já falei lá no encontro, quero reafirmar aqui. Minha mãe, durante muitos anos, ela foi possuída por demônios, literalmente, tanto emocionalmente, como espiritualmente, como fisicamente. O diabo dançava na vida dela, fazia de gato e sapato a vida da minha mãe. Eu vi várias vezes minha mãe indo para manicômio aqui no Belém, sendo internada com camisa de força. Eu vi pessoas já se matando, também por conta disso, por uma possessão demoníaca. O demônio, então, ele quer possuir. É quando, na verdade, aquele leão conseguiu pegar sua presa pela garganta e leva para onde ela quer, para destruir. Na verdade, o leão come, né? O diabo destrói. Então, o que pode ser potestade de demônios, mas estilos de vida que você e eu temos, atrai potestade. Estilos de vida que eu e você vive neste mundo e com as pessoas, atrai potestade. É como você estivesse chamando. Sabe quando você está no meio do mar? Eu não sabe não que eu já vi essa informação. E você está cortado na sua perna, e você mesmo assim decide pular no mar, e um mar cheio de tubarões. Esse sangue que sai da sua perna chama a atenção do tubarão. Quem é do mar, quem é da praia sabe disso. Por quê? Esse seu sangue, o calor do seu sangue, chama a atenção do tubarão para a vítima. Então existem comportamentos no seu estilo de vida e no meu estilo de vida que atrai demônios, que atrai potestades para oprimir e para influenciar você para estar fora do propósito, para você pecar, para você desistir, para você abrir mão. Mas também, isso eu quero chamar, que vem através de famílias, através de
sociedade, cultura, mundo. O seu estilo de viver familiar, dependendo de como que é, traz atenção para isso. O que você vive com as pessoas, o que você vive na cultura, o ambiente que você frequenta, atrai também esse tipo de potestade. Mas tem outra coisa interessante, que também pode ser potestade na sua vida: ideologias e pensamentos. O que você pensa é o que você é. O que você define como padrão de pensamento e de estilo de vida vai definir que tipo de potestade vai te atormentar ou não. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós achamos que crente não tem poder. Não, desculpa, não. Crente não existe a possibilidade de ser possesso. Eu quero te falar que tem possibilidade. Um dia eu estava num encontro, minha esposa estava junto comigo, na igreja Videira Butantã. Hoje já não existe mais a igreja, está lá na Lapa junto, e na VB. E no encontro, a gente foi com uma parte da equipe, eu não lembro qual foi a equipe que estava lá, tinha 3 igrejas. E uma das equipes, na hora da libertação, manifestou demônio. Eu não sei se era líder de treinamento, mas manifestou demônio. Nós estávamos ali na preleção, ali orando. Sabe que quando a gente sai da capela e vai orar fora? Sabe? Naquele processo, caiu 2, 3, 4 pessoas endemoniadas. E um monte de gente opressa. Nós não entendemos o que aconteceu. E aí começou os pastores a orar e expulsar da equipe a opressão maligna. Aí depois foi aprofundar algumas questões, existia muitas portas abertas. Então, o diabo, ele vai entrar na sua vida através de possessão? Lógico que não, você é crente. Mas o diabo pode te oprimir e te influenciar. Ele pode gerar um peso. Tem dias que a gente acorda, que a gente não quer nem levantar da cama. Quem já sentiu isso? E aí, um dia, que é o dia mau, eu até concordo, mas está uma semana dessa forma. Te pergunto uma coisa: será que Deus te fez para ficar numa cama opressa desse jeito? Você acha que não tem potestade querendo dominar você? E nós precisamos entender isso. Então olha o que Jesus fala. Abre para mim, por favor, em João capítulo 14, verso 30. Ele é muito categórico. Ele está falando do reino dele para os discípulos. Ele está falando da sua volta. Ele está falando quem tem parte com ele, quem ama o Senhor, quem ama a Jesus, ama o Pai está nele. E de repente ele para e fala isso aqui, ó, João 14, 30. Já não falarei muito convosco. Ele estava já se preparando para ir para a cruz, ser crucificado, porque aí vem o príncipe deste mundo. E olha que interessante que ele fala: e ele nada tem em mim. Ele fala o seguinte: olha, não existe nada na minha vida que o diabo tenha espaço. É isso que Jesus está falando. Ele vivia em completa sintonia com o Pai. Ele vivia em completa sintonia com o Pai. E vivia fazendo a obra do Pai. E os pensamentos como o Pai pensa. Comia como o Pai comia. Ou falava como o Pai falava. Não existia nenhuma sombra de dúvidas nele, que o diabo não tinha nada nele. E quando o diabo chegava, na verdade aqui é um sentido figurado, ele quis dizer assim: olha, ele está vindo para me atormentar, para me testar. Ele vem aqui para me crucificar, para ver minha morte. E deixou eu cumprir meu propósito, porque ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. E olha que interessante, Jesus não tinha nada do mundo dentro dele. Nada deste mundo atraía ele. Lembre-se, as potestades vêm através do quê? Do seu instinto, que vem através dos frutos do Espírito ou da carne. Mas também vem através de pensamentos, que o diabo solta, que o diabo lança na sua mente, no seu coração, que o diabo começa a te convencer, para destruir os conceitos bíblicos, para destruir as verdades da palavra de Deus em você, desmontar o que Deus tem feito em você, e para começar a construir uma nova linha de pensamento, uma nova linha de conhecimento, uma nova linha de teorias, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu quero destruir isso, porque eu falei: Deus, dá-me uma palavra, porque essa palavra dessa semana foi livre para os pastores. Na semana passada, o pastor Wilson pregou lá para os supervisores, o pastor Ricardo Landim falou sobre esse assunto, e eu ministrei quarta-feira.
o Espírito Santo falou o seguinte para mim: para você aprofundar os fundamentos de Itaquera, você precisa confrontar as potestades dessa região, e a começar por nós. Se nós não confrontarmos as potestades que têm querendo entrar e reger as nossas vidas, através de linhas de pensamento, através de ideologias, através de formas de influência de vida, através de estilo de vida, nós não ganharemos esse bairro para Jesus. E hoje eu quero te confrontar. Amém, igreja? Me senti confrontado pelo pastor Ricardo, me senti confrontado pelo pastor Wilson, e isso foi uma bênção para mim e para minha esposa, que nós estamos trabalhando. Minha esposa tem falado esses dias para mim: Alexandre, Deus quer fazer algo muito grande em nossa vida, Deus vai nos levar a algo maior. Por isso, às vezes, esse ataque do diabo contra a nossa família, e de fato acontece isso. Esses dias que eu sinto claramente o diabo nos atacando, eu sinto claramente o diabo querendo tirar eu e a Soraya do foco, eu sinto claramente o diabo querendo mostrar que eu não vou conseguir. Potestades, pastor, em você? Sim, meu querido, ele está ao seu derredor o tempo todo. Fala para o seu irmão assim: o diabo está ao seu derredor. Aí a graça, pastor, a graça é para quem entende que perto está o Senhor. E aí, quando você entende que perto está o Senhor, essa potestade não tem vácuo nenhum, não tem razão nenhuma, não tem espaço nenhum em você. Mas vamos ser sinceros, nós não entendemos a graça de uma forma completa ainda. Nós não temos fé em muitas questões ainda em nossas vidas. E glória a Deus por isso, porque você está aqui hoje para aprender conosco. Então a graça, ela tem esse poder de manifestar essa clareza, esse descanso. Então, se você é alguém que não descansa, significa que existe algo que em você, que está sendo trabalhado por potestades, pelo próprio diabo, para tirar você do foco. Então, era a condição, Jesus, na verdade, falando que não estar com o diabo, era a condição para vencer as suas guerras espirituais. Infelizmente, muitos crentes permitem ações das potestades, por terem parte com o mundo. Sabe o que acontece? Hoje é mais uma palavra de ensino para você. O que acontece é que nós, por sermos crentes, achamos que somos intocáveis quando se fala da nossa carne. Seu espírito está pronto. Fala para o seu irmão: seu espírito está pronto. Você é perfeito em Deus. Jesus Cristo mora em você. Você é rei e sacerdote. Você nasceu para crescer, para prosperar. Mas esquecemos de algo. Ainda temos uma alma num processo de transformação. Por isso que Paulo, o tempo todo, ele fala: vigiar e orar. Sede vigilantes, sede sóbrios. Por que ele fala isso? Sabe, não tira os seus olhos da graça, não tira os seus olhos do Evangelho, não tira os seus olhos daquilo que vai te levar aos pés de Cristo. E nós precisamos entender isso, porque nós temos autoridade dada por Deus. Fala para o seu irmão assim: nós temos autoridade, porém nós perdemos ela quando nós não praticamos. Olha o que Jesus fala em Lucas 9:1. Lucas capítulo 9, verso 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o evangelho do reino e a curar os enfermos. Então, por ter parte, na verdade, muitas vezes por Jesus não ter parte com o mundo, ele teve as condições de impor as mãos e curar. Mas muitas vezes, por nós termos parte com as coisas do mundo, com pensamentos mundanos, com comportamentos mundanos que não refletem a glória de Deus, o resultado é perder a autoridade. Presta atenção, uma coisa, quero repetir isso com muita clareza: não existe nada neutro no mundo espiritual. Não existe nada neutro no mundo espiritual. Ou você parece com Cristo, ou você parece com o mundo. Nós precisamos entender isso, porque esse comportamento que nós temos que viver, muitas vezes vai atrair o mover do Espírito, mas também pode atrair o mover de potestades,
que vem o destruir. Presta atenção, o diabo não tem mais nada a perder, ele está condenado ao inferno, na verdade já está no inferno, ele está condenado ao lago de enxofre, vai ser destruído eternamente. Esse é o destino do diabo, e ele quer levar o máximo de pessoas com ele, porque ele tem raiva do ser humano, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus, e por ter essa imagem e semelhança de Deus, ele tem raiva de você. Então ele quer que você perca o seu propósito, perca o seu chamado, que você pelo menos durante 1000 anos sofra. Que salvação você vai ter? Fala glória a Deus por isso. Mas tem 1000 anos para reinar. Eu quero reinar, eu quero cumprir o chamado, eu quero sentar à direita do Pai. E você da videira, eu estou falando isso da videira porque eu já passei por outras igrejas, eu não escuto sobre a visão dos vencedores em outras igrejas. A questão é salvação e não salvação, ponto. E toda hora parece que existe um anjo lá no céu, risca a salvação do Marinho. Agora apaga a salvação do Marinho, escreve a salvação. Todo mês, toda semana você perde salvação e coloca salvação. A nossa questão agora não é salvação, porque todos nós estamos salvos pela graça do Senhor. Diga glória a Deus. A questão é reino. E o diabo sabe, se você cumprir o seu propósito, você vai arrastar muitas pessoas para a eternidade. Essa que é a verdade. Então, ele não quer que somente o Edson, a Rosângela, a pastora Simone não reine. Ele quer evitar o Clodoaldo, a Patrícia, a Luanda, de conquistar vidas para a eternidade. E qual que é a forma que ele trabalha? Potestade, te paralisando. Então ele não pode mais te matar, ele não pode levar você para o inferno. Simplesmente ele precisa te paralisar, para que você não ganhe mais vidas. Continuando. Então, se tivermos parte com algo do mundo, não prevaleceremos em nossas guerras. Ficaremos pulando de prédio em prédio, de igreja em igreja, de discipulado em discipulado. E não entendemos que o problema da minha vida não são as pessoas, não é a igreja, não é o meu cônjuge, não são os meus filhos, não são os meus pastores, não são os meus discipuladores, muito menos os meus líderes. O problema da minha vida se chama eu dando abertura e o diabo entrando, potestade trabalhando. Então agora eu quero ler com você o livro de Gálatas. Puder projetar por favor, Tiago? Gálatas capítulo 5, para você entender o que Cristo fez por você, o que Ele está declarando com muita veemência, ou seja, com de forma enfática para você. Gálatas capítulo 5, verso 1 fala o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Fala comigo assim: para a liberdade foi que Cristo me libertou. Fala para o seu irmão: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Fala para o outro: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora olha o que apóstolo Paulo fala aos Gálatas: permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis ao quê? De novo, ao jugo da escravidão. Presta atenção, olha aqui. Nós estamos livres em Cristo Jesus. Pode dizer aleluia? Mas Ele te dá uma advertência: permanece nisso. Não saia da posição que Cristo te deu. Não saia da posição que Cristo te colocou. Não abra mão do chamado que eu te dei. Não abra mão das pessoas que eu coloquei na sua vida. Não abra mão do propósito que eu coloquei no seu coração. Não abra mão disso. É uma guerra que você está enfrentando, e potestades estão querendo te parar, para que você não avance nesse propósito. Ou seja, ser livre das potestades é o que Jesus deseja, e também Ele quer que você permaneça nisso. Mas o texto alerta e dá uma advertência, uma exortação. Presta atenção, Paulo afirma que é possível sim ser submisso a jugo de escravidão, se você não permanecer em Cristo. É possível estar salvo com Cristo e estar debaixo de opressão. É possível estar salvo em Cristo e não viver o propósito eterno de Deus. É possível você estar salvo em Cristo e viver uma miséria de vida nessa terra. Incrível isso.
Porque o mais difícil, você creu que foi a salvação, saber que um Deus te tirou do império das trevas e te colocou na maravilhosa luz. Mas você não crê que existe uma potestade trabalhando todos os dias, 24 horas, todos os segundos, querendo derrubar você, para que você não cumpra o propósito dele. Você não enxerga isso. E eu entendo porque você não enxerga, porque o diabo faz questão de mostrar que não é ele. O diabo faz questão de falar que é instituições, que é o cônjuge, que é o filho. Cada um responde por si. Ele faz porque quer. Meu marido faz isso comigo porque quer. Não. É porque infelizmente, de alguma forma, a potestade está conseguindo guiá-lo. E você não precisa abrir os seus olhos espirituais para combater a potestade. Eu sou da Assembleia de Deus, nasci, na Assembleia de Deus. As pessoas falam assim, tudo não é espiritual. Eu falo assim, se tudo não é espiritual, então tudo é o quê? Se as coisas não são espirituais, as coisas são o quê para você? Natural? É natural não ter passar fome? É natural não ter dinheiro para comprar água? Ou para pagar a conta de água? É natural viver na pindaíba, na dívida? É natural para você isso? Eu quero te falar, não é natural, isso é espiritual. É natural divórcio? É natural você estar casado e ficar 2 meses sem intimidade com sua esposa? Você acha que isso é natural? Você acha que é natural você não investir no seu casamento, não investir nos seus filhos? Mas muito tempo. Não, você não entendeu. Potestades têm trabalhado para você não investir no seu casamento. Potestades têm trabalhado para você ser pobre. Potestades têm trabalhado para você ter problemas com a igreja. Potestades têm trabalhado para você não multiplicar a célula. Potestades têm trabalhado incessantemente. E você não guerreia. E você não luta. E você não pega a espada, a couraça, o capacete, a sandália. Entra numa guerra espiritual. Pergunto para você, líder de célula. Quero confrontar. Hoje me perdoe pelo confronto. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quero perguntar para você, discipulador. Qual foi a última vez que você jejuou pela sua rede, pelo crescimento, pela multiplicação? Qual foi a última vez que alguém estava doente na sua célula e você orou até ser curado? Guerra espiritual. Mas nós não, tudo é normal. É normal ficar doente, é normal passar problemas no casamento, é normal. Não é normal. O normal é ter Cristo manifesto todos os dias da nossa vida. Oh Deus. O problema de todo crente é se achar resolvido, é se achar que tem controle de todas as coisas. E nessa hora a gente faz um erro terrível. Qual que é esse erro? Confiar em nós. Eu não confio na Soraya, na pastora Soraya. Eu não confio. Você confia? Não confie nela. Ela é inconfiável. O Cristo que habita nela é confiável. Entende isso? Por causa do Cristo que habita nela, porque Cristo habita nela, eu confio na Soraya. E ela não deve confiar no pastor Alexandre, porque eu sou pobre, cego, nu, miserável. Mas por causa do Cristo que habita em mim, eu sou rei, sacerdote, santo, consagrado. E se ela, enquanto eu ver Cristo nela, ela é confiança. Enquanto eu não ver Cristo nela, eu preciso entrar em guerra para que Cristo se manifeste nela. A gente parou, irmãos, de ser crente, de orar. A gente parou de jejuar e guerrear pelas nossas causas espirituais. A gente parou de dar atenção para o mundo espiritual e começamos a focar nossa vida no mundo natural. Essa que é a verdade. Mas por que estando em Cristo passamos por tantas guerras? Gálatas 5:17. Puder projetar, por favor? Porque a carne milita contra o espírito. Paulo já está falando para você aqui, e o espírito contra a carne. Por que elas brigam tanto? São opostas entre si. No dia que você vê o Espírito Santo pegando sua carne aí, carne, top andar com você, alguma coisa está errada. No dia que a sua carne querer ir para o pecado e o Espírito não falar nada com você, quer te falar, a guerra acabou, a carne venceu. No dia que o Espírito Santo controlar você e você não tiver nem mais desejo do pecado, significa que a sua carne morreu, pelo menos amortecida nessa área. Essa briga não adianta.
Não adianta eu, a Soraya, ou eu, sei lá, com meus filhos, tiver divergências, e eu não colocar um padrão. O padrão é a palavra de Deus. Toda vez que eu vou atender casais, são várias razões, e olha que eu concordo, Davi, cara, tem muitas razões que tanto o marido como a esposa tem razão. Eu falo assim, sempre, tá bom, você tem razão, mas ela também tem razão, e aí, o que nós fazemos? Vamos colocar como base a razão da palavra de Deus? O que a Bíblia fala a respeito disso? Você tem condições de obedecer a palavra de Deus? É assim, então vamos, e começar a investir nisso. Então o jugo de escravidão que Paulo diz lá em Gálatas 5:1, é a manifestação das obras da carne. Então, estou costurando com você aqui, tem mais 10 minutos antes da ceia. Estou costurando com você que existe uma guerra espiritual, que nós precisamos dar atenção para ela, porque o diabo está ao seu derredor querendo destruir. Essa guerra espiritual, ela acontece no âmbito da sua mente, ou seja, aqui, ó. E essa mente define as suas vontades e define as suas emoções, ou seja, o rumo da sua vida. E sabendo disso, sabendo que existem potestades, quais são as potestades? Espíritos malignos, cultura, sociedade, pensamentos e ideologias, que é colocado por potestades, de uma forma muito, muito sutil, irmãos. Não é pecado isso, não é pecado aquilo, não tem problema nenhum, não tem problema nada. Vai colocando e vai dominando seu coração, de tal maneira que traz destruição. Presta atenção numa coisa. Depois disso, vem agora o ambiente da carne, porque a potestade vai agir em você na carne, na obra da carne. E o que vai acontecer com tudo isso? Ela vai dominar. Então ela manifesta de que maneira? Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, e assim por diante. Então aqui eu quero te mostrar 3 potestades, 3 obras da carne, que têm destruído a igreja, destruído você, destruído a mim. E a primeira delas é a independência. Nós precisamos enfrentar e combater a independência dentro do corpo de Cristo, a independência no casamento, a independência nos filhos, a independência da liderança, a independência do próprio pastor, a independência de viver longe do corpo de Cristo, que é o maior mal desse século. As pessoas querem ser independentes. Daqui a pouco falo mais sobre isso. As pessoas são avarentas. Hoje o dinheiro é um Deus que mais do que nunca controla as pessoas, controla o humor. Estava vindo com a minha sogra agora, com o meu sogro. Eles estavam contando para mim rapidamente como eles vieram da Bahia. Eles moraram, calma, fique em paz, não vou falar besteira não. Mas eles vieram e foram morar com os parentes dele. Quantas pessoas lá? 5, 6 pessoas, né? 6 pessoas na mesma casa. E eles comiam simples, viviam simples, até chegar hoje. Hoje, se você não leva o seu filho no McDonald's uma vez por semana, uma vez por mês, é uma guerra em casa. Se a mulher não pode ir no shopping uma vez por mês, dá depressão nela. Se o homem não pode fazer o churrasco dele final de semana, porque a carne está R$50, ele vai morrer. E isso acontece conosco, por quê? Mas quando se trata do reino de Deus, quando se trata de investir em vidas, pastor, R$120 o encontro é um absurdo. É um absurdo você pagar em 2 quilos de carne R$120 e colocar isso como mais valioso do que a transformação de uma vida. Isso é absurdo. E a gente fica medindo, porque é avareza. Porque a avareza tem um significado, mas também tem um outro ponto: individualismo. Precisamos confrontar essas 3 potestades que estão dentro de nós. Eu quero me incluir nessa, irmãos. Olha aqui para mim. Todos nós, de uma forma ou de outra, dentro do corpo de Cristo, a carne manifesta independência, a carne manifesta avareza e a carne manifesta individualidade. E o que é independência? Estado, condição, caráter do que ou de quem goza de autonomia, de liberdade com relação a alguém ou a algo.
Segundo significado, o caráter daquilo e daquele que não se deixa influenciar. Presta atenção na coisa, independência é o seguinte: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Isso é muito louvável no mundo. Mas aqui na igreja funciona da seguinte maneira: eu faço o que Cristo quer, da forma que Cristo quer, na hora que Cristo quer. Tem um certo irmão, não na nossa igreja, mas de outra igreja, do ministério, eu escutei o testemunho, eu nem sei quem me contou esse testemunho, acho que foi o Neto, que ele questionou que ele estava feliz na igreja, que não estava se sentindo alimentado pela palavra, que não estava sentindo mais prazer no louvor, na palavra, no culto da igreja. Perguntou para um pastor aí fora, falou: o que eu faço? Aí o pastor, muito sábio, falou: irmãos, você não entendeu que cultuar a Deus não é para somente te alimentar, é para que você sirva o corpo de Cristo. Você não está aqui para ser alimentado, somente está aqui chorando da palavra, não, você está aqui para servir o seu irmão. Sabe por que Deus te colocou do lado desse irmão nessa noite? Você está sentado do lado dele? É para você orar, clamar, adorar a Deus junto com ele. E nós queremos somente ser servidos, achando que igreja é McDonald's, achando que o corpo de Cristo é um lugar que você é uma prateleira. Hoje eu quero comer carne picanha, carne filé mignon, hoje eu quero comer um franguinho. Não, você está aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a sua independência aqui não vale nada. Nós não andamos com gente independente, pelo menos a nossa equipe de liderança, pelo menos para falar dos nossos exploradores e nossos pastores. Nós não somos independentes, nós dependemos um do outro, da opinião do outro, e definir como igreja, o caminho da igreja, de como nós vamos andar. Eu quero que você entenda isso, que independência do inferno, avareza, qualidade ou característica de alguém avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro e a riquezas, falta de generosidade, mesquinho. Fala para o seu irmão assim, o assunto mexe mesmo. Mas é alguém mesquinho, alguém que não quer ofertar, tem dificuldade, que dá um dinheiro. Por exemplo, nós tínhamos umas 70 pessoas ontem de Itaquera. Eu queria que 100% dos adultos estivessem ontem lá em Itaquera, lá na Lapa, para você aprender a ser próspero. Mas às vezes, abrindo meu coração, R$70 foi tão pesado para você que não valeria a pena ir lá. Aí eu te pergunto, você não foi por causa do dinheiro? Pastor, eu não fui porque não tinha dinheiro. Você pediu para o seu líder, o seu discipulador de pagar porque você queria muito ir? Não pedi. Então reveja a questão de você, realmente, se você não tinha dinheiro, você não queria, você não deu valor para aquilo que é do reino de Deus. Irmãos, palavras tão preciosas. Quem estava lá? Quem estava lá? Foi poderoso, irmãos. Pastor Gilberto, pastor Rafael, uma simplicidade da palavra muito poderosa. Eu sei que muitos não foram, têm compromissos, eu entendo. Eu quero somente que você entenda se existe alguma potestade dominando o seu coração. E se você crê que não, fique em paz. A palavra não é para você. Eu preciso, aqui como igreja, como pastor, eu preciso combater isso. Eu não posso deixar a independência reinar no nosso corpo. Eu não posso deixar a avareza reinar aqui em Itaquera. Porque tem pessoas que eu estou aqui desde o começo, 2 anos e meio, que prosperaram muito. Mas tem pessoas que não saíram do lugar financeiro. E essas pessoas não valorizam o ensino da prosperidade que nós damos. Hoje eu falei que a palavra é de confronto. Eu quero te ensinar hoje, porque hoje é ceia. E precisamos começar pela unidade do corpo de Cristo. Aleluia. Individualismo é a reunião de características que diferenciam uma pessoa e alguma coisa. Conjunto de qualidades que compõem originalidade, fazendo com que algo e alguém seja único. Um grande erro. As empresas aí fora valorizam demais o individualismo. Cada pessoa é único. De fato, você é único para o seu Pai chamado Deus. Mas como igreja, você é um conjunto. Eu sou Soraya, Soraya é Yara, Yara é Júlia, Júlia é Cida, Cida é Simone. Não existe alguém único aqui. O único que expressa originalidade se chama Cristo Jesus. Então a gente aceita, todas as pessoas queremos,
mas só que todas as pessoas têm que caminhar para um único indivíduo chamado Cristo. Nós precisamos combater esse tipo de potestade. Então, a independência fala de falta de honra, rebeldia, falta de unidade, falta de corpo. Lembra a história de Saul? Saul quis ser independente de Samuel. Quando foi sacrificar, ele não esperou Samuel chegar, ele sacrificou por conta própria. O motivo que pouco importa, significa o seguinte: ele foi individualista, ele foi independente. Ele não quis confiar no profeta e esperar o profeta chegar. Resultado, perdeu o reinado. Vamos lembrar de avareza, fala muito sobre generosidade, ingratidão, não valorizar o reino de Deus, não reconhecer que quem dá a provisão. Avareza, você fala o seguinte: eu não confio que Deus me dá tudo. Avareza é o seguinte: eu trabalhei para ter tudo que eu tenho, eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja, eu não preciso do corpo de Cristo. Quando você é avarento, você está falando isso. E temos que lembrar de Abel e Caim. Os dois ofertaram ao Senhor, sim ou não, irmãos? Sim. Eu quero falar, tanto Caim como Abel deu uma quantidade muito boa de bens. Mas qual foi a diferença? Coração. Com qual coração cada um deu? Abel simplesmente reconheceu: tu és tudo na minha vida, Deus. Eu dou o primeiro, porque eu tenho convicção e certeza que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Caim falou o seguinte: Deus, obrigado pela grande colheita. Eu não acreditava muito nisso não, mas olha, superabundou mesmo. Olha, apenas sobrou algumas frutas aqui, aproveitei bastante, fiz bastante festa. O que sobrou eu te dou aqui, Deus. Olha, mas eu trabalhei bastante. Estou te dando aí porque meu pai me ensinou a fazer isso. Esse é o coração. E também individualidade, fala de valorizar o seu estilo a ponto de confrontar o corpo de Cristo. Quer ver eu ficar doido? Falar, mostrar minha parte. Minha parte natural, normal, pastor, zelo. É quando toca a noiva de Cristo. Você faz o que você quiser da sua vida, mas não toca no corpo, não toca na igreja, não toca na vida da igreja, não toque nos princípios no que nós estamos vivendo, não toque nisso, porque nós chegamos até aqui, porque nós aprendemos a viver desta forma. Minha família é uma bênção, porque fazem 15 anos que eu e a Soraya vivemos dessa forma, e eu estou passando todos os dias para meus filhos. Eu quero 3 netos, e eu quero que esses 3 netos sejam o reflexo de vocês. A minha geração vai ser uma geração apostólica. A minha geração vai ser uma geração de pastores. A minha geração vai ser uma geração de homens de verdade. As minhas noras vão ser mulheres cheias do Espírito. Os meus netos serão marcados vai marcar a geração deles. Por quê? Porque eu não sou individualista. Eu não sou original. Eu só olho para o pastor Wilson e falo assim: vou ser igualzinho. Eu só olho para o pastor Luiz e eu vou ser igualzinho. Olhei ontem o pastor Gilberto Camilo, eu abracei, tirei foto com ele e falei: pastor, quero te falar, há 20 anos atrás o senhor ministrou o curso de maturidade para mim, e o seu fogo, a sua paixão me contamina até hoje. Aonde que eu vou, eu quero ser igual ao Senhor no Espírito. Eu não quero ser original, eu não quero fazer nada diferente. Eu quero honrar os meus pais espirituais. Eu quero honrar aqueles que me ensinaram. Se eu sou pastor hoje, porque eu tive o pastor Luiz, pastor Wilson, pastor Alexandre Merlin, pastor André na minha vida. Pastor Keller que me levantou como pastor. E aí qual é o grande problema? Nós estamos terminando aqui, a equipe de louvor já pode subir. É quando nós nos associamos à potestade. Temos que tomar cuidado em não se associar a essas potestades. Principalmente porque nós somos luz. Precisamos manifestar essa luz. E quais são os sinais? Antes de eu falar sobre isso, estilo de vida está completamente associado a uma potestade, ao Espírito Santo. A forma que você vive, fala para o seu irmão assim: a forma que você vive, a forma que você expressa a sua vida, fatalmente está associado a potestades ou ao Espírito Santo. Não precisa confrontar ninguém, a palavra é para você, amém, irmãos? Eu quero que você avalie 10 segundos, seu estilo de vida aplaude o Espírito Santo, ou seu estilo de vida aplaude a potestade?
E eu quero dar alguns sinais para você de quando a potestade está trabalhando em nossas vidas. Ansiedade e tristeza. Mesmo sendo crente, você pode ser ansioso e triste. E se isso está acontecendo com você, e está pendurando, está continuando, significa uma potestade está trabalhando contra você. Falta de perdão, quando você não consegue perdoar. Arrogância e críticas. Se alguém é muito crítico e arrogante, não aceita opinião. Isolamento. Você para de valorizar a equipe, para de valorizar o grupo, para de valorizar o seu pastor, para de valorizar o seu discipulador, para de querer andar com a sua liderança. Isolamento. Sintomas de potestade agindo. Falta de disposição. Perdeu-se o sonho do propósito de Deus. Você não sonha mais com um propósito, você não sonha mais com um chamado, você quer viver somente a sua vida. Não tem mais prazer na igreja e nem no corpo de Cristo. Só alguns sinais. Então a potestade normalmente se manifesta no início de qualquer ciclo. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Quando a potestade ela quer entrar na sua vida e manifestar. Início de novos ciclos. Porque se eu estou numa caminhada e já venci, espiritualmente eu vou passar por uma nova etapa. E essa nova etapa, o diabo não quer que você chegue lá. O que ele faz? Ele trabalha com mais força, com mais intensidade, para você ser paralisado. Por quê? Ele quer paralisar a sua carreira, ele quer paralisar o seu propósito, ele não quer que você seja transformado, porque quanto mais transformado você for, mais vidas serão salvas. Quanto mais transformado você for, mais você vai cumprir o propósito de Deus. Quanto mais transformado você for, mais você vai completar a carreira proposta. Mas o que ele quer? Ele não quer que você pare, continue. O resultado disso, ele trabalha fortemente no início de novos ciclos. Eu sinto no meu espírito que tem discipuladores e líderes a ponto de viver novas coisas ministeriais, tanto na família, como na vida financeira, como no ministério, que o diabo está trabalhando fortemente para paralisar você. Não pare, não deixe de cumprir a palavra, não deixe de viver a promessa. Aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, Ele vai se cumprir em nome de Jesus. Não pare, é potestade. E para concluir, pode desligar, pode desligar. Como destruir as potestades? Vamos ficar de pé? Em Êxodo capítulo 13, verso 14, fala o seguinte, pode projetar? Êxodo 13, 14, eu queria que você gravasse isso, a partir de hoje, você nunca mais vai esquecer esse versículo. Esse versículo vai direcionar a sua vida. Quando teus filhos amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Fala comigo assim, diabo só obedece mão forte. E qual que é a mão forte que nós temos? Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, você vai gerar ambiente. Você deve perceber no seu espírito qual que é a potestade que está querendo te paralisar. Você percebeu no seu espírito qual que é a potestade, qual que é a área de influência que o diabo... Lembre-se, eu não estou te falando que você está possesso. Eu estou falando o seguinte, o diabo quer paralisar você, quer paralisar o seu propósito, quer paralisar o seu casamento, quer paralisar o seu relacionamento com filhos, quer paralisar a sua prosperidade. Eu não sei qual área que o diabo está trabalhando, mas hoje você vai gerar nesse ambiente profético do corpo de Cristo, um ambiente profético para viver as promessas e expulsar essa potestade hoje em nome de Jesus. Entenda que tudo que mexe no seu coração, só um pouquinho para baixo, tudo que mexe, dá um risco no coração, é a manifestação da potestade. Vamos imaginar que eu cheguei aqui e chamo a atenção do Edson por algo que ele fez com a Rosângela, brigou com a Rosângela, eu chamei a atenção dele. E se essa atenção, se esse chamar a atenção, essa exortação deixar ele chateado comigo, ele precisa interpretar
que não, o problema não está em mim, é uma potestade que está querendo fechar o coração dele para mim. Vou imaginar que o Jonas tem um comportamento errado como líder, e eu vou ajustar ele. Ele fala assim: acabou meu tempo em Itaquera. Ele tem que entender que o problema dele não é o tempo em Itaquera, é a potestade que quer tirar ele do propósito do Senhor. Vamos imaginar que o meu irmão Fábio teve um prejuízo financeiro muito grande, e ele dizima e oferta direitinho. Ele fala assim: acabou, realmente Deus não quer me prosperar, eu acho que eu preciso ir para outra igreja, eu acho que eu preciso mudar de casamento, separar da Bíblia. Não é o problema a igreja nem a Miriam, o problema é a potestade que está segurando as finanças dele. Você precisa identificar hoje o que está segurando o seu crescimento espiritual ou natural. E isso é a potestade, porque se alguma coisa que está acontecendo, que você está vivendo, mexeu com o seu coração, identifica. Quando mexe é o seguinte: está querendo você recuar, levar você a desistir, levar você a ficar triste. É potestade querendo te impedir de avançar. Você precisa enxergar isso e tem a visão clara de qual é a potestade para combater. E você vence através da oração, através da confissão, da sabedoria e vivendo igreja. Coloca a mão no seu coração neste momento. O servo já prepara a ceia, por favor. Eu não vou chamar ninguém à frente, porque todos nós